para quarta-feira, que tem como título Permaneçam Firmes na Unidade. Então agora Paulo vai encaminhar o seu argumento final nas lições de quarta e quinta, considerando o verso 27 na quarta-feira e os restantes na 28, 29 e 30 na lição da quinta-feira. E aqui a palavra de destaque é unidade. Aqui nos é dito que a última oração de Jesus pelos discípulos girou em torno desse tema da unidade. Jesus olhou para além da cruz e, contemplando a união do seu Pai e a sua união conosco, ele diz: Pai, a minha vontade, João 17, 24, é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Jesus orou para que ele guardasse os seus filhos, a fim de que fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Muito bem, irmãos. É muito interessante aqui o verso 27. Vou pedir para a produção colocar. Por favor, 1:27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos então nos demorar um pouquinho aqui, nesse texto. De acordo com o autor da lição e também aqui o comentário bíblico, a palavra grega para este vivam de modo digno é uma palavra que significa viver como um cidadão, como um bom cidadão, como um verdadeiro cidadão. Então veja aqui o contexto para Filipos, que era uma cidade com status de colônia romana, ou seja, quem nascia em Filipos tinha a cidadania romana, então havia deveres e privilégios nessa condição. Lembra-se que Paulo algumas vezes precisou dizer que, sendo cidadão romano, ele jamais deveria ter sido açoitado. Então, irmãos, havia vantagens e havia obrigações e deveres. Então, quando Paulo fala vivei por modo digno, essa expressão comunicava a eles diretamente para os deveres de um cidadão. E isso era claro, eles tinham isso muito claro na mente. Para nós não fica tão claro, a não ser que a gente compreenda um pouquinho mais. E esta postura, Paulo diz, olha, seja eu libertado da prisão, indo ver vocês, ou não, que vocês estejam firmes em um só espírito, com uma só alma. Essa expressão, uma só alma, é intelecto, é mente. Então, Paulo dizendo, estejam unidos no pensamento, na forma de pensar. Ele repete isso algumas outras vezes nas suas cartas e aqui na própria carta aos Filipenses. Lutando juntos pela fé evangélica. Veja que essa unidade espiritual, essa unidade de pensamento tinha um foco. E o foco era a pregação da fé evangélica. Era o compartilhamento da mensagem. Então Paulo faz esse apelo, vigoroso. Ele diz, permanecei firme. Estais firmes, essa versão que eu tenho aqui, dizendo, era uma metáfora militar. Uma metáfora militar. Deve a igreja estar preparada para enfrentar, unida e preparada para enfrentar os ataques do inimigo. Preparada e alerta, em um só espírito, em uma só disposição, em uma só alma, pensamento. Então, Paulo faz um apelo, olha, estejam alertas, estejam preparados, vivam de acordo, dentro do ambiente espiritual, como vocês vivem como cidadão, com privilégios e responsabilidades. Agora, estejam firmes, ou seja, estejam preparados, vivam alerta, em unidade espiritual, em unidade de pensamento, lutando juntos, com o foco na pregação do Evangelho. Essa foi a mensagem final que o apóstolo São Paulo levou para essa igreja de Filipos no encerramento aqui dessa sessão, e desta maneira nós colocamos um ponto final aqui na lição da quarta-feira.